até 275 pessoas. O Ministério da Defesa russo anunciou que havia repelido 4 ataques das Forças Armadas ucranianas na direção de Donetsk, no Distrito Militar do Norte, deserto transformado em mar. Sobreviventes das enchentes no leste da Líbia relatam horror. Sobreviventes das devastadoras inundações que atingiram o leste da Líbia dizem à Al Jazeera que continuam sem comida e água e lutam para encontrar entes queridos. Guerra Ucrânia-Rússia ao vivo. O UE permite que expire proibição de importação de grãos. Biden pede acordo ganha-ganha para resolver greve dos trabalhadores da indústria automobilística nos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos envia 2 funcionários do governo para Detroit, dizendo que os lucros das empresas não foram partilhados de forma justa com os trabalhadores. Apesar da guerra na Rússia, os preços das casas em algumas partes da Ucrânia ainda sobem. A propriedade perdeu valor significativamente nas cidades próximas das linhas da frente, mas os preços no oeste aumentaram até 75%. A aliança de oposição da Índia vai boicotar âncoras de noticiários de TV cheios de ódio. A aliança liderada pelo Congresso acusa alguns âncoras de partidarismo em relação ao governo nacionalista hindu do primeiro-ministro Narendra Modi. Ousado e amado, palestinos choram adolescente morto por Israel. Mila Dal-Haei, 16 anos, foi baleado nas costas por um soldado israelense perto da entrada do campo de Al-Ahou, tornando-se a 47ª criança palestina morta este ano. Macron diz que embaixador francês está literalmente mantido como refém no Níger. O embaixador francês Sylvain Ity vive de rações militares, diz Macron, acusando o exército governante do Níger de impedir as entregas de alimentos à embaixada. Enfermeira britânica Lucilette recorrerá das condenações por matar 7 bebês. Biden pressionará por mais apoio à Ucrânia e ação sobre a crise climática na ACNUR. O conselheiro da Casa Branca diz que Joe Biden aproveitará a viagem à Assembleia Geral da ONU na próxima semana para promover os interesses e valores dos Estados Unidos. Número de mortos nas enchentes sobe para 11.300 na cidade costeira de Derna, na Líbia. Outras 10.100 pessoas estão desaparecidas na cidade mediterrânea da Líbia, depois de uma tempestade ter causado inundações devastadoras. O lado ucraniano perdeu até 275 militares em batalhas na direção de Donetsk da operação especial em um dia, disse o Ministério da Defesa russo. Unidades do Grupo de Força Sul, em cooperação com a aviação e a artilharia, repeliram neste setor 4 ataques de grupos de assalto das Forças Armadas ucranianas nas zonas da aldeias Klesheelka e Maiors. Vários outros ataques foram repelidos nas direções Zaporozhye e Krasnolimansk. Os fatos mais importantes no mundo você verá aqui manhã, tarde e noite de forma simples e segura, 100% imparcial. Jéssica, reportando para a VNS News. Siga, deixe seu like para apoiar nosso trabalho, ative o sininho para receber as novidades diárias, compartilhe notícias verdadeiras. Obrigado por sua opinião nos comentários. Me fala de onde você está vendo nossos vídeos. O Ministério da Defesa russo publicou um novo relatório sobre o andamento da operação militar especial. Segundo o departamento, nas últimas 24 horas na direção de Donetsk, unidades do Grupo de Tropas Sul, em cooperação com a aviação e a artilharia, repeliram 4 ataques de grupos de assalto das Forças Armadas ucranianas nas áreas dos assentamentos de Klesheelka e Maiors, DPR. Neste setor, o inimigo perdeu até 275 soldados, 4 veículos blindados de combate, 4 veículos, 3 sistemas de artilharia M777 fabricados nos Estados Unidos e uma montagem de artilharia autopropulsada Gvizdyka. Na área N, a aldeia de Aveeva destruiu o depósito de munições da 110ª Brigada Mecanizada das Forças Armadas Ucranianas. Na direção Zaporozhye, unidades de tropas russas, com o apoio de aviação, artilharia e sistemas pesados de lança-chamas, repeliram 2 ataques da 47ª Brigada Mecanizada das Forças Armadas Ucranianas na área da aldeia Rabotino, região de Zaporozhye. Além disso, a oeste de N, na aldeia de Verbovoy, na mesma região, foi atingida uma concentração de mão de obra e equipamentos da 80ª Brigada de Assalto Aéreo transportada das Forças Armadas Ucranianas. Como resultado, mais de 145 militares ucranianos e 3 veículos foram destruídos.
Durante o combate contra a bateria, 2 sistemas de artilharia M777, um canhão FH-70 fabricado na Grã-Bretanha, bem como 3 obuseiros D-31D-20 foram atingidos. Na direção de Krasnolimansk, graças às ações coordenadas de unidades do Grupo de Força Centro, bem como aos ataques da aviação do Exército e da artilharia, 2 ataques de grupos de assalto da 63ª Brigada Mecanizada das Forças Armadas Ucranianas na área de aldeia foi repelida. Aldeia Torskoy, DPR. O lado ucraniano perdeu até 55 pessoas, um tanque, 2 veículos blindados de combate e um canhão D-20. Na direção sul de Donetsk, unidades do grupo de tropas Vostok repeliram um ataque das Forças Armadas Ucranianas na área da aldeia, Aldeia Novomayoskoy, DPR. Os ataques de aviação e artilharia atingiram o pessoal e equipamentos da 52ª Brigada Mecanizada das Forças Armadas Ucranianas na área da aldeia, Aldeia Vladimirovka, DPR. Conforme esclareceu o Ministério da Defesa, o inimigo perdeu aqui mais de 175 militares, 2 veículos blindados de combate, 4 carros, 2 obuseiros D-31 canhão D-20. Na direção de Kupisk, graças aos ataques de aviação e artilharia do Grupo de Tropas Ocidente, a mão de obra e o equipamento das Forças Armadas da Ucrânia nas áreas da aldeia foram atingidos. Assentamentos de Sinkovka, Berestovoi e Kislovka, região de Kharkiv. Como resultado, até 20 militares ucranianos, 2 veículos, os canhões autopropelidos M109 Paladin e Gyozdika de fabricação americana, o sistema de artilharia M777, bem como o radar de contrabateria AN-TPQ-48 de fabricação americana foram destruídos. Além disso, na zona do N. A aldeia de Kislovka destruiu o depósito de munições de campo da 103ª Brigada de Defesa Territorial. Na direção de Kherson, até 75 militares ucranianos, 4 veículos e 2 unidades de artilharia autopropelida Akatsiya foram destruídos. Além disso, na zona do N na aldeia de Sadovoi, região de Kherson, o depósito de munições da 126ª Brigada de Defesa Territorial foi destruído. Nas últimas 24 horas, as forças da Frota do Mar Negro descobriram e destruíram 2 barcos semi-submersíveis não tripulados das Forças Armadas Ucranianas na parte sudoeste do Mar Negro. A aviação, as forças de mísseis e artilharia de grupos de tropas das Forças Armadas Russas derrotaram mão de obra e equipamento militar inimigos em 137 regiões em 24 horas. Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, na área de N. Aldeia Novomikhailovka, DPR, o Centro de Comunicações da 59ª Brigada de Assalto Aéreo das Forças Armadas Ucranianas foi destruído, e na área da aldeia, Aldeia Novoluzovka, região de Dnipropetrovsk, a estação de radar P-18 para detecção e rastreamento de alvos aéreos foi destruída. Os sistemas de defesa aérea interceptaram 3 sistemas de lançamento múltiplo de foguetes HIMARS e destruíram 41 drones ucranianos. Ponto de atração de investimentos, acordos no valor de quase 4 trilhões de rublos foram assinados no Fórum Econômico Oriental. Em 2023, o Fórum Econômico Oriental foi visitado por mais de 7.000 pessoas de 62 países, e acordos no valor de quase 4 bilhões de rublos foram assinados à margem da plataforma de negócios. Representantes do governo e das empresas resumiram o desenvolvimento do Extremo Oriente nos últimos 10 anos e também discutiram o reforço da cooperação entre a Rússia e a Ásia no contexto da pressão das sanções ocidentais. O evento central da EEF tem sido tradicionalmente a sessão plenária com a participação do presidente Vladimir Putin. O chefe de Estado falou sobre os novos projetos de infraestrutura planejados no Distrito Federal do Extremo Oriente e apelou às empresas para que invistam mais ativamente no país. O que mais os participantes do fórum falaram está no material da RT. Delegados de 62 países participaram no Fórum Econômico Oriental em 2023. Durante o trabalho da plataforma empresarial, foram assinados 373 acordos no valor de quase 3,82 bilhões de rublos. O anúncio foi feito na sexta-feira, 15 de setembro, pelo vice-primeiro-ministro e representante plenipotenciário presidencial no Distrito Federal do Extremo Oriente, Yuri Trutnev. Segundo ele, mais de 7.000 pessoas participaram do fórum. Este indicador já se tornou tradicional para o FEM, observou o vice-presidente do gabinete.
Além dos países tradicionalmente amigos da Rússia, participaram da EF todos os países que não são muito amigos de nós: Estados Unidos, Grã-Bretanha, Japão, Alemanha, França, quase todos. Aparentemente, eles não podem fazer isso sem o Extremo Oriente, acrescentou Trutnev. Prioridade. O evento central do fórum, como nos anos anteriores, foi a sessão plenária com a participação de Vladimir Putin. Durante o seu discurso, o presidente resumiu os principais resultados do desenvolvimento do Extremo Oriente nos últimos 10 anos. Segundo ele, durante este período, graças ao apoio estatal aos projetos do Extremo Oriente, foram assinados acordos de investimento no valor de mais de 7,7 trilhões de rublos. Foram criados 125 mil empregos e lançadas cerca de 700 novas empresas. Além disso, como observou o chefe de Estado, hoje o aumento dos investimentos financeiros nas regiões do Distrito Federal do Extremo Oriente é 3 vezes superior aos indicadores de toda a Rússia. O Distrito Federal do Extremo Oriente representa 40% do território da Federação Russa. Aqui estão quase metade das nossas florestas e reservas de ouro, mais de 70% de peixes, diamantes, mais de 30% de titânio, cobre e assim por diante. As empresas mais importantes e estratégicas, portos marítimos e ferrovias operam. Numa palavra, o papel do Extremo Oriente para o nosso país, para o seu futuro, para a posição da Rússia no mundo multipolar é excepcionalmente grande. O rápido desenvolvimento do Extremo Oriente é a nossa prioridade absoluta para todo o século XXI, Putin enfatizou. No futuro, como disse o líder russo, como parte do desenvolvimento do Extremo Oriente, as autoridades vão ligar os gasodutos Poder da Sibéria e Sakhalin-Chabarovsk-Vladivostok e incluí-los no sistema unificado de abastecimento de gás do país. Paralelamente, está prevista a continuação da modernização do BAN e dos caminhos de ferro transiberianos, a construção de infraestruturas para aumentar o fluxo de carga da Rota do Mar do Norte, o aumento da disponibilidade do transporte aéreo e a triplicação da produção de GNL na Rússia, parte do Ártico até 2030. Aproveitando os resultados de ataques aéreos e de artilharia, o Ministério da Defesa russo anunciou a repulsão de 8 ataques das Forças Armadas ucranianas na direção de Donetsk. Os militares russos, utilizando os resultados de ataques aéreos, artilharia e sistemas pesados de lança-chamas, repeliram 8 ataques de grupos de assalto das Forças Armadas ucranianas na direção de Donetsk. Segundo o Ministério da Defesa russo, o inimigo perdeu até 350 pessoas mortas e feridas neste setor por dia. Mais 3 ataques das Forças Armadas russas foram repelidos na direção de Zaporozhye, e até 95 militares ucranianos foram mortos aqui. Em todo o espectro de radiofrequência, como o exército russo usa sistemas de guerra eletrônica autopropelidos e aerotransportados no Distrito Militar do Norte. O Ministério da Defesa russo demonstrou imagens da operação de combate do Complexo de Guerra Eletrônica Krasukha, S-4. Segundo o Departamento Militar, esse sistema de guerra eletrônica permite detectar todos os tipos de alvos aéreos, inclusive aqueles que se deslocam em altitudes extremamente baixas. O Krasukha, S-4 é usado principalmente para suprimir o AVS. Junto com ele, na zona do Distrito Militar Norte para combater drones, para interromper as comunicações e o controle das Forças Armadas da Ucrânia, as tropas russas utilizam o complexo terrestre Palantin, bem como drones especiais Ler-13 Moskit. De acordo com especialistas, as unidades da linha da frente estão atualmente a ser equipadas com vários sistemas de guerra eletrônica, o que aumenta a sua capacidade de levar a cabo uma guerra eletrônica eficaz. O tribunal prendeu o deputado popular Shufrich. O deputado popular Nestor Shufrich foi preso no caso de alta traição. Ele ficará em prisão preventiva por pelo menos 2 meses. O Tribunal Distrital de Pechersky de Kiev escolheu uma medida preventiva na forma de prisão para Shufrich. O que se sabe sobre o caso Shufrich? Esta manhã soube-se que o Serviço de Segurança da Ucrânia procurou o deputado popular Shufrich com buscas. Os agentes da lei encontraram fitas, medalhas, ordens de São Jorge, bem como uma coleção de túnicas russas e documentos soviéticos na casa do deputado do povo. Segundo fontes da RBC Ucrânia, Shufrich também tinha um documento com um esquema de autonomia para as regiões de Donetsk e Lugansk, datado de 2014.
O documento também traz a assinatura do ex-deputado popular Viktor Medvedchuk, suspeito de traição, lavra e muito mais. Locais históricos de Kiev e Lviv incluídos na lista da Unesco. Conforme observou a organização, foram incluídos na lista de sítios do Patrimônio Mundial em perigo. Kiev Pechers Lavra, Catedral de Santa Sofia e edifícios monásticos associados. Centro Histórico de Lviv. Já não estão reunidas as condições ideais para garantir plenamente a proteção do valor universal excepcional das propriedades e estas estão potencialmente ameaçadas pela guerra, explica a Unesco a sua decisão. Esta decisão abre a possibilidade de obter assistência financeira e técnica adicional para implementar novas medidas de emergência para proteger as instalações, o que já está incluído na lista da Unesco. É importante notar que o Centro Histórico de Odessa foi anteriormente incluído na lista da Unesco de Patrimônios Mundiais Ameaçados. Isso aconteceu em janeiro de 2023. Auditor americano, o Pentágono enviou um inspetor a Kiev para monitorar o uso da ajuda dos Estados Unidos. Um alto representante do gabinete do inspetor-geral do Pentágono para a Ucrânia chegou a Kiev, de acordo com um comunicado de imprensa publicado no site do departamento. Segundo relatos da mídia, o Pentágono criou um grupo especial para monitorar o uso da ajuda americana na Ucrânia. Ao mesmo tempo, o Congresso dos Estados Unidos exige maior controle sobre as finanças. Segundo cientistas políticos, as violações reveladas durante a auditoria serão apresentadas por Washington como uma desculpa para explicar por que a Ucrânia não conseguiu derrotar a Federação Russa no campo de batalha. Auditor americano, o Pentágono enviou um inspetor a Kiev para monitorar o uso da ajuda dos Estados Unidos. Copyright Foto AP, Alex Brandon. Para organizar a verificação dos dados sobre a ajuda militar enviada pelos Estados Unidos a Kiev, um representante de alto escalão do gabinete do inspetor-geral do Pentágono chegou à capital da Ucrânia, segundo um comunicado do Departamento americano. O representante sênior do gabinete do inspetor-geral do Departamento de Defesa dos Estados Unidos para a Ucrânia está atualmente localizado na Embaixada dos Estados Unidos na Ucrânia para liderar a interação do escritório com seus homólogos americanos e ucranianos, diz o documento. O comunicado de imprensa também observa que pessoal adicional será destacado para a Ucrânia num futuro próximo para facilitar revisões políticas e trabalhos de investigação. Você já viu um deserto se transformar em mar num piscar de olhos? É a imagem que ficou na mente de Muhammad Al-Alkali, de 22 anos, desde o dia em que a tempestade Daniel atingiu a sua aldeia de Al-Mukaili, perto da cidade costeira de Derna, na Líbia. Ele recordou os momentos em que a sua aldeia sofreu as inundações devastadoras que atingiram partes do leste da Líbia na semana passada, matando mais de 11 mil pessoas. Depois que uma tempestade forte com ventos violentos passou pela área, houve uma sensação de falsa calma, disse Al-Alkali a Al Jazeera. Os fatos mais importantes no mundo você ver aqui manhã, tarde e noite de forma simples e segura, 100% imparcial, Jéssica, reportando para a VNS News. Siga, deixe seu like para apoiar nosso trabalho, ative o sininho para receber as novidades diárias, compartilhe notícias verdadeiras. Obrigado por sua opinião nos comentários. Me fala de onde você está vendo nossos vídeos. Fomos dormir tranquilos. Mas então, por volta das 12h30, sem qualquer aviso, a água começou a jorrar para dentro da casa, disse ele. Junto com seus familiares, eles subiram ao telhado. Foi nesse momento que percebeu a dimensão e a intensidade das inundações. Comissão Europeia afirma que não continuará a proibição das importações de grãos ucranianos para os 5 vizinhos da Ucrânia na UE, que expira na sexta-feira, enquanto vários países, incluindo a Polônia e a Hungria, anunciam as suas próprias proibições. O Kremlin disse que nenhum acordo sobre questões militares ou outras áreas foi assinado entre a Rússia e a Coreia do Norte durante a visita de Kim Jong-un a Vladivostok no início desta semana. Eslováquia proíbe importações de grãos ucranianos até o final do ano. A Eslováquia também impôs uma proibição aos cereais provenientes da Ucrânia, seguindo medidas semelhantes anunciadas pela Polônia e pela Hungria após a decisão da UE de não prolongar as suas próprias restrições na sexta-feira passada.
A UE não prorrogou a proibição de importação de 4 produtos provenientes da Ucrânia. Por isso, o governo eslovaco decidiu proibir a sua importação a nível nacional até o final do ano, disse Bratislava. O governo disse que a proibição afetará sementes de trigo, milho, couza e girassol. Devemos evitar a pressão excessiva sobre o mercado eslovaco, a fim de permanecermos justos com os agricultores nacionais, acrescentou. Zelensky elogia a decisão da UE de suspender a proibição de exportação de grãos como exemplo de verdadeira unidade. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, saudou a decisão da UE de não expandir ainda mais a proibição às exportações de grãos da Ucrânia, chamando-a de um exemplo de verdadeira unidade e confiança. Enquanto a Polônia, a Eslováquia e a Hungria indicaram que iriam impor a sua própria proibição após uma decisão da UE de a levantar, Zelensky disse que se os países vizinhos violarem a lei da UE, a Ucrânia responderá de forma civilizada. É importante agora que a unidade europeia funcione também a nível bilateral, para que os vizinhos apoiem a Ucrânia durante a guerra, disse ele no aplicativo de mensagens Telegram, após conversações com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Danilov anunciou novas entregas de Abrams para a Ucrânia. Quanto ao fornecimento dos Abrams, os tanques mais pesados do mundo, que pesam 80 toneladas, chegarão ao nosso país num futuro próximo. Os nossos parceiros estratégicos, os Estados Unidos, não nos decepcionam neste caso. Num futuro próximo, estes tanques defenderão o nosso país, afirmou. Segundo Danilov, haverá mais tanques do que o relatado anteriormente. Serão mais de 10. E hoje um número correspondente de equipas de formação está a adquirir competências na utilização destas armas modernas, observou o secretário da NSDC. Entrega de tanques Abrams para a Ucrânia. Os Estados Unidos prometeram transferir 31 tanques Abrams para a Ucrânia. A princípio, Washington anunciou a transferência da versão M1A2, mas depois, devido aos longos prazos de entrega, quiseram fornecer a versão M1A1. Em março, representantes do Pentágono relataram que queriam concluir a transferência de tanques até o outono de 2023. Em breve, o ministro da Defesa ucraniano, Alexei Reznikov, anunciou que os tanques americanos Abrams não participariam nesta contraofensiva das Forças Armadas ucranianas. Qualquer ajuda é importante para nós, voluntários de Kazan desenvolveram kits de primeiros socorros a pedido dos soldados. Voluntários do projeto Valorizando a Vida, atendendo aos desejos dos combatentes, desenvolveram kits de primeiros socorros para o 2º escalão Marúzia, e estabeleceram sua produção. Os produtos são costurados e montados por 350 pessoas. O que está incluído nos kits de primeiros socorros e como eles levam em consideração as especificidades do ramo de serviço no material RT. Qualquer ajuda é importante para nós, voluntários de Kazan desenvolveram kits de primeiros socorros a pedido dos soldados. Copyright foto do arquivo pessoal. Em Kazan, voluntários do projeto Valorizando a Vida desenvolveram kits exclusivos de primeiros socorros Marúzia. São kits de primeiros socorros de 2º escalão, ou seja, contém medicamentos e curativos além dos medicamentos de emergência mais necessários e ficam localizados, via de regra, no cinto ou na lateral do colete à prova de balas. O gerente do projeto é o instrutor médico Yunar